Queridos irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje o 34º domingo do tempo comum, portanto, o último domingo do ciclo anual. Próxima semana começamos, no domingo que vem, um novo ano litúrgico e, portanto, celebra hoje a festa de Cristo Rei. Essa festa foi instituída pelo Papa Pio XI. Ele escreveu uma encíclica falando sobre o reinado social de Jesus Cristo e colocava a festa de Cristo Rei no último domingo de outubro. Depois houve uma remoção dessa data para 25 de outubro. Por quê? Porque diziam que colocar Cristo Rei numa festa de domingo seria como dizer que ele reina na igreja e não na sociedade civil. Para dizer que ele é rei, inclusive da sociedade civil, coloca-se num dia civil, que era o dia 25 de outubro, para dizer que o reinado de Cristo tem que abranger todas as esferas da vida social e da vida individual. Porém, depois do Concílio Vaticano II, a reforma litúrgica do calendário transferiu-a para o fim do ano litúrgico, explorando mais a ideia de que, embora nós possamos aqui neste mundo de alguma maneira reconhecer a soberania de Cristo, o reino de Deus mesmo é escatológico. Ele vem no fim dos tempos. Ele vem quando Cristo volta. Antes disso, nós estamos labutando, guerreando, trabalhando. Cristo reina, mas o seu reinado não é explícito, não é escancarado, não é um reinado em glória. É um reinado apenas nas almas, nas famílias, nas comunidades, nas coletividades em que ele tem influência real. Isso, de fato, responde a uma questão que todos nós podemos trazer em nosso coração. Se Jesus Cristo é rei, por que nós temos, ao longo da história, tantas vitórias do mal? Se Cristo é rei, por que as coisas sempre são mais difíceis para aquele que crê? E essa é uma realidade. Como se diz por aí, a vida do crente não é fácil. Ou seja, todos nós, pela fé, temos uma série de dificuldades a mais que os outros homens. Por exemplo, quem não crê, não acredita na verdade. E porque ele não acredita na verdade, ele tem uma certa vantagem sobre quem acredita na verdade. Porque no caso dele, tudo é uma questão de adaptar-se ao discurso do momento, à moda atual. Seguir o fluxo contemporâneo. Quem crê não se pode dar esse luxo. Precisa sempre agir em conformidade com a verdade. E, portanto, não é negociável. Não é alguém que está à disposição
de qualquer pessoa. Quem crê tem um limite, a verdade lhe impõe um determinado tipo de comportamento. Mas, quem não crê, também não crê que existe pecado. Portanto, ele não tem freios, não tem limites. Literalmente, vale tudo. Para quem não crê, vale passar a perna nos outros, vale prejudicar os outros para alcançar os próprios objetivos, vale todo tipo de desonestidade, tudo é permitido, porque para ele não existe pecado. E se não existe pecado, o mundo é dos mais espertos. O mundo é de quem tem mais força. O mundo é de quem prevalece. Nós não. Nós que cremos temos um freio moral. Nós não podemos fazer tudo. Nós muitas vezes somos punidos pela nossa honestidade. Como você quer fazer as coisas certo, os outros acabam tirando você do caminho. Você está numa desvantagem. Você não tem nenhum favorecimento ilícito. Você não se vende para alcançar um tipo de benefício que você não pode ter. É mais difícil. Para quem crê, a honestidade muitas vezes é um sinal até de cruz. Porque é muito mais fácil passar a perna, é muito mais fácil trapacear, é muito mais fácil conseguir as coisas de um jeito não correto. Lamentavelmente é assim. Ora, se as coisas são assim, como é que Cristo é rei? Como é que Deus pode ter um reino se a estrutura do mundo está direcionada pela força bruta? E pela força bruta, como dizia Nietzsche, que é a pura vontade de poder, que não conhece freios morais, que não tem freios intelectuais, que é capaz de tudo para alcançar os seus objetivos. Alguns filósofos materialistas tomam isso já por premissa. A premissa da teoria marxista, por exemplo, é a de que o mais forte é quem prevalece. Não existe verdade, não existe bem, não existe nada. O que existe é a luta pura pela sobrevivência, é a guerra do mais forte contra o mais fraco, do opressor contra o oprimido, e, portanto, o que nos resta é lutar pela sobrevivência. É claro que esse tipo de visão é incompatível com a fé. Porque, se Deus existe, a verdade existe, o bem existe, e o contrário também é verdadeiro. Se a verdade e o bem existem, existe um Deus que é sumamente verdadeiro e sumamente bom. Mas e aí? Quer dizer que um Deus bom faz com que os seus filhos passem por todo tipo de dificuldade sem intervir diretamente? Os ateus têm um profundo problema com isso, porque eles interpretam a bondade em chave humana. Então, por exemplo, se você é um pai humano, você não vai deixar o seu filho passar por um apuro
se você pode livrá-lo disso. É óbvio que não. Mas esse é o modo humano de agir. O modo divino não é assim. Por quê? Você tenta impedir por todos os meios que as pessoas que você ama morram. Ao fim e ao cabo se trata disso. Todos os seus esforços para cuidar de alguém, para zelar por alguém, é para protegê-lo da morte. Por quê? A morte, a luta pela sobrevivência, dizendo em termos marxistas, é um problema para nós. Não é um problema para Deus. Assim disse Jesus: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá jamais. Deus pode permitir que o justo passe por muitas tribulações, porque só Ele é capaz de premiá-lo por essas tribulações. Deus é capaz de fazer com que o homem seja sujeitado a humilhações, a situações desfavoráveis, porque só Ele pode conceder aos homens a justa remuneração pelas suas boas obras. É disso que o Evangelho nos está falando. De um lado você tem as ovelhas mansas, dóceis, as ovelhas que são consideradas animais até estúpidos, porque de fato a ovelha é meio estúpida. Ela cai no buraco, ela brinca com cobra, ela vê um negócio, se perde. Ovelha é assim. E quantas vezes o cristão é considerado assim? As pessoas dizem: você é muito besta, você é muito idiota, olha, você está fazendo tudo certinho aí, para quê? Ninguém faz assim. Não é assim que se faz. Você fica aí como uma vaquinha de presépio, aguentando tudo calada, 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 calada. Joga para cima tudo. Faz o seu jeito. Recomeça. Pois é, conselho de bode é assim. Porque bode, cabrito, é um bicho arisco. É um bicho que não tem docilidade, que é teimoso, que é revanchista, gosta de dar chifrada nos outros. Uma vez eu tive um amigo que um bode saiu correndo atrás dele. Perigo de vida. E o bode levantava ele para o alto. Ele se agarrou numa árvore, teve que trepar na árvore para poder se ver livre do bode. E coitado, bom, porque ele se livrou do bode. O bode saiu correndo atrás de uma véia. E a coitada da véia não conseguiu se livrar do bode. Tomou muita chifrada. Bode é assim. Bode é assim. Ou seja, no mundo de bodes, você tem pessoas que dão de comer aos outros, que se preocupam com os outros. É o que diz Jesus, né? Eu estava com fome, me destes de comer. Eu estava com sede, me destes de beber. Eu era estrangeiro, me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e foste me visitar. Essa então, imagina, né? É um bandido. E você olha aquela alma como uma alma imortal, porque em Cristo morreu. No mundo de bodes, em que cada um está pensando apenas no seu, em que todo mundo quer garantir para si, quer chegar rápido ao trabalho para poder sair mais rápido de lá, quer ganhar o seu dinheiro, quer fazer as coisas fluírem para o seu caixa. No mundo assim, ovelha realmente é ovelha.
bicho muito besta. Dá a impressão de que é melhor ser lobo, dá a impressão de que é melhor ser bode, dá a impressão de que é melhor ser cabra, cabrito, selvagem. Porém, Cristo é pastor das suas ovelhas. No capítulo 10 de São João, ele o diz de maneira maravilhosa. Ele diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, elas não vão atrás do estranho, antes fogem dele. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Isso é sobrenatural. Eu tive um professor ateu, que é um filósofo, até famoso hoje em dia. E o que o quebrou foi justamente perceber atos gratuitos de bondade. Ele se converteu por isso. Por ver que existe bondade gratuita em algumas pessoas. Elas realmente fazem isso que Jesus está dizendo. Elas realmente se preocupam com o bem do outro, a ponto de tomarem um prejuízo por causa disso, a ponto de perderem tudo, a ponto de colocarem a própria vida em segundo lugar. E de fato, Deus reina em quem abraça a gratuidade dele. De graça recebestes, de graça deveis dar. Quem procura salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho vai ganhá-la. Você não acredita? Tudo bem, é um problema seu. Mas aqueles que cremos, temos que viver de acordo com essa fé. Vejam, alguns comentadores desse trecho do Evangelho de São Mateus dizem que esta parábola do juízo final é a prova de que o Evangelho é muito mais uma praxis do que uma crença. Portanto, a ortodoxia, a fé, é menos importante do que a prática, do que a praxis. Eu já vi pessoas falando sobre esse Evangelho. Olha, está vendo, quem foi salvo aqui não foi salvo porque acreditava, não foi salvo porque tinha doutrina da igreja, não foi salvo porque recebia os sacramentos, não foi salvo porque era da igreja. Não, foi salvo porque fazia o bem. Me desculpe, essa leitura é absolutamente fajuta do Evangelho. Não. Eu só posso dar de comer a quem tem fome, nos termos que Jesus diz aqui, a partir do momento em que eu sei que o meu Redentor vive, que na minha própria carne verei a Deus, que eu estou justificado pelo que Ele fez, que eu não preciso me preocupar mais comigo, que a minha vida está guardada para a eternidade, que eu estou totalmente voltado para a cruz. É só em Cristo que eu posso viver isso com toda a plenitude. Caso contrário, pobre dá dinheiro. Tem um monte de ONG aí que recebe dinheiro assim, aos rios, por causa de pobre. Defender pobre é fácil quando você recebe dinheiro de ONGs internacionais para isso. Quando você tem um discurso, mas esse discurso te permite viajar para o exterior, sempre na primeira classe, fazendo compras impressionantes no cartão de crédito corporativo.
Ser amigo dos pobres nesses termos é fácil. Porque esse amor aos pobres é uma mentira. Quem ama realmente os pobres faz o que Madre Teresa de Calcutá fez. Faz o que o Evangelho diz, ninguém vê. Você toca em um aqui, você pega em outro lá, você faz o que você pode por esse aqui, você dá do teu para esse lá, você faz o que é possível. E é por isso que estes aqui, as ovelhas de Jesus, dizem: Senhor, quando foi que te demos de comer, de beber? Quando foi? Ou seja, eles não eram pessoas que estavam possuídas por um moralismo social, feito, na verdade, de orgulho e de autoproclamação. Eram pessoas boas de verdade. Não boas nos termos em que sabiamente Chesterton descrevia o mundo moderno. Ele dizia: os evolucionários querem criar um mundo tão bom, no qual ninguém precise ser bom. É assim que funciona, por exemplo, o socialismo, né? Vamos criar um Estado tão bom que eu não preciso mais praticar caridade, eu não preciso mais ser bom com ninguém, que tudo funciona. Eu escutava hoje de manhã uma pessoa que mora num país nórdico, num país escandinavo, nesses países em que reina um grande bem-estar social, em que o socialismo democrático prevaleceu. E ela contava umas coisas muito interessantes. Ela dizia: eu não suporto o individualismo dessa gente. Todo mundo tem aqui, nesses países em que o bem-estar social prevaleceu, por exemplo, na Suécia, na Dinamarca, na Finlândia, todos esses países nórdicos. De fato, o socialismo ali deu certo. Porém, para gerar que tipo de gente? Países em que 94% da população não acreditam em Deus, em que a taxa de suicídio é altíssima, em que ninguém se importa com a vida de ninguém, em que você não tem a necessidade de ajudar alguém, você pode ser egoísta, porque o Estado te garante. Países em que você paga 60% do teu salário em impostos. Impostos altos, para todo mundo ter uma vida média. Mas com egoísmo radical, em que ninguém se importa de verdade com ninguém. Não é isso que o Evangelho quer. O Evangelho quer bondade, gratuidade o tempo todo. Bondade, gratuidade, serviço, generosidade, entrega o tempo todo. E é aí que Cristo está reinando. É aí que Ele está estabelecendo o seu reino. Que importa se eu não estou no primeiro lugar ou se outro me passou a perna? Vamos ver até onde isso vai. Porque o fato é que essa história tem um fim. E nesse fim, Ele é o juiz. E Ele vai olhar para as suas ovelhas, para essas ovelhinhas idiotas, estúpidas que somos nós, e vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, toma posse do reino que para vós está preparado desde a criação do mundo. É para isso que nós estamos aqui, queridos irmãos.
Nós não estamos aqui simplesmente para nos darmos bem, nós estamos aqui para fazer Cristo reinar através da nossa caridade verdadeira que nasce da fé. Peçamos ao nosso Senhor, queridos irmãos, que o nosso coração não se afaste nunca disso, que nós não nos entristeçamos. Ah, você me diz, padre, nossa senhora, para mim está tudo tão difícil, é tudo tão complicado. Sim, é verdade. Passar por tudo isso exige mérito, exige virtude, exige esforço, exige trabalho, muito mais trabalho do que os outros. E esse trabalho vai ser recompensado. Não pense que ele ficará sem resultado, porque a lógica de que o mundo é sempre do mais forte não pode fazer sentido, senão isso aqui seria um inferno. Não. O mundo não é do mais forte, mas é de quem mais ama. Esse é o homem mais livre, é aquele que encontrou o sentido verdadeiramente e que, portanto, pode dar-se ao luxo de entregar a sua vida sem se preocupar com mais nada.